Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para mais uma live. Eu sou Edmar, aqui da Lapidare, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a educadora de trânsito. E como alguns me conhecem, eu sou estagiária também, porque eu estou cursando psicologia, então agora, além da parte de trânsito, também estou tendo esse conhecimento aí na área de conhecimentos humanos, né? E hoje a gente veio falar de um tema aqui que é mulheres em transformação. Como superar seus medos e ganhar confiança. Esse é um tema que a gente vai conversar aqui para. Por quê? Porque a mulher precisa ter equilíbrio, né? Autonomia na vida, e a gente vai falar um pouquinho aí desse tema hoje. Se você que estiver assistindo aí e quiser encaminhar para alguma amiga que você sabe que precisa, irmã, parente, enfim, qualquer mulher que precisa de alguma ajuda para ir ser mais confiante, ganhar autonomia, manda o link aí para vir com a gente hoje, que a gente vai estar aqui em alguns minutos conversando com vocês. Agora eu vou deixar a Elisângela se apresentar e já começar aí com vocês também um pouquinho. Boa tarde, mulheres, né? Hoje a gente vai estar aqui direcionando a nossa fala para as mulheres, principalmente as mulheres em transformação. Quem são mulheres em transformação? Acho que todas nós, né? Então, a ideia é falar com a gente e pensar, né? E uma das coisas que mais às vezes atrapalha a gente são o medo, que tira a nossa confiança, né? Processo de ansiedade. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Eu sou Elisângela Tobias, eu sou psicóloga, sou neuropsicóloga, para quem não me conhece. Já trabalho na psicologia há mais de 25 anos, quase 30 anos aí de formada. Né? Quando brinca aí a gente começa a contar, né, que a gente está na envelhecência. Deixa quieto, não fala. Estou na envelhecência, né? Então, vivendo em transformação também, né? Hoje, duas coisas que eu gosto muito de falar e que a gente vem trazendo aí é a questão do trânsito, né? Principalmente uma área que eu atuo mais a questão do medo e da fobia de dirigir, e a educação de trânsito também, que eu acho que é muito importante. E também outro tema que eu venho trabalhando, estudando muito, é sobre envelhecimento, que faz parte, né, a nossa longevidade, dessa transformação que é natural, né? E muitas vezes a gente foge, a gente fica com medo do envelhecimento, mas a gente não precisa ficar com medo, não. A gente tem que ter uns cuidados a mais, mas que é bem importante. Boa tarde aí, eu estou vendo a Neide, a Lília, a Regiane, Dilma, boa tarde a vocês. E aí eu queria fazer uma pergunta, aproveitar aí, se vocês puderem participar com a gente no chat. Quem aqui já sentiu medo que te impediu de dar um passo importante na vida? Coloca aí no chat. Alguém já sentiu isso? Algum medo que você fala assim, nossa, isso me bloqueou, isso me paralisou? Coloca aí pra gente no chat. E assim, a ideia é da gente entender um pouquinho, né? Por que isso paralisa a gente, né? O que acontece com o medo? O medo, ele é uma emoção, um sentimento que é muito importante. Muitas vezes a gente coloca ele como negativo, né? Eu falo que todas as emoções, todos os sentimentos, eles fazem parte. E muitas vezes eles fazem o quê? A gente separa. Esse é negativo, esse é positivo. Então, isso eu quero sentir, isso eu quero sentir. E o medo, às vezes, está naquela lista do que a gente não quer sentir. Olha, eu tô vendo aqui a Dilma colocando que muitas vezes, a Alessandra também colocando, acontece muitas vezes comigo, a Lília, e eu sigo com esse medo. Isso, Lília, a gente vai falar um pouquinho quanto é importante a gente trabalhar essa questão do medo. E aí eu queria distinguir uma coisa que é muito importante. O medo, ele não é ruim, ele é bom. Pelo contrário, o medo, ele é uma emoção necessária. O medo faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Por exemplo, eu vou atravessar a rua, se eu não olhar e ver se o carro, eu posso ser atropelada. Então é bom ter medo. Então ele para, ele me dá atenção, ele faz eu observar o que está acontecendo. Ele deixa eu atento a um perigo real. Quero voar, né? Eu vou lá, né? Eu quero saltar de paraquedas, eu vou ter que ter um monte de equipamento, vou ter que
buscar segurança para quê? Porque realmente se eu sair pulando de algum lugar muito alto sozinha, eu vou, né? Tem risco de morte. Então o medo ele tem a sua função. Então ele não é ruim, pelo contrário. O problema é aquele medo exagerado, aquele medo que é o que a gente está falando aqui, paralisa a gente, né? Inclusive, assim, a gente lá no grupo, quem já está lá no grupo, quem não está no grupo, grupo VIP das Mulheres em Transformação, que a gente vai colocar aqui no link no chat, entra lá. Por quê? Nesse grupo, a gente até passou ontem um material explicando a diferença entre medo e fobia. Porque é justamente esse medo exagerado que a gente chama de fobia, que é esse que paralisa a gente, que nos prejudica, né? Que ele faz o que? Ele tira a nossa qualidade de vida. É esse aí que a gente precisa cuidar dele, né? Por exemplo, aquele medo natural para atravessar a rua, ótimo. Agora, vou contar algumas historinhas aqui para você. Pensa, vamos colocar aqui um nome, Ana. A Ana tinha carteira de motorista, mas evitava dirigir por medo de errar, por medo de se expor. Esse medo, ele é bom? Não, esse é o medo que a gente está falando, que é o medo exagerado, né? Inclusive lá no Instagram, quem não viu, a gente colocou uma historinha que está relacionada a várias histórias que nós tivemos aqui na Lapidário, né? Durante aí esses 20 anos que a gente atua aí com a fobia de dirigir, a gente ouviu várias histórias ligadas a esse medo, né? Então, esse medo é esse medo que a gente chama de fobia, que é paralisante, ele traz prejuízo, né? Outra história. Maria se sente sobrecarregada e gostaria de fazer algo por ela, mas se sente insegura e pensa: como ficará os meus filhos? Como ficará o meu marido? Como ficará meus pais? O meu trabalho? E tudo que ela toma conta para buscar a sua transformação. Será que a hora que ela deixar todas essas pessoas, todas essas coisas de lado, ela vai se perder? Ela vai, como que é? Será que ela vai conseguir um tempo para ela? O Elis, você está falando aí? Eu lembrei de rodas de conversa, né? Que nas rodas de conversa da comunidade, que depois eu vou contar para vocês, mas agora eu só vou dar esse spoilerzinho. A gente vê muitas mulheres, às vezes, falando o quanto elas estão sobrecarregadas com esse monte de papel que elas estão tendo e elas não estão dando conta, né? E aí, uma delas, esses dias, até comentou para a gente que tá vendo os materiais lá e que está conseguindo organizar tempo, algumas coisas que são coisas que realmente é do nosso papel de mulher, né? A gente, assim, do nosso, né? Vamos dizer assim, a gente agrega, né? A gente pega pra gente, né? Mas o quanto a gente percebe que tem muitas mulheres reclamando sobre isso, né, Elis? Sim, como que essa sobrecarga hoje, né, é um problema que está muito frequente, né? Eu estou vendo várias pessoas entrando aqui, a Cristina, a Rosângela, a Vânia, a Dina, Marilda, né? A Dilma está colocando aqui, eu também tenho 3 anos de CNH, né? A gente está falando, será, da questão do medo, e aí, gente, não é só no dirigir esse medo. Muitas vezes a gente pode ter medo de outras coisas, de alavancar coisas, né? Que nem eu estava falando da questão da sobrecarga, medo de, nossa, eu vou abandonar, se eu fizer alguma coisa por mim, eu vou abandonar minha família, eu vou abandonar. Não, né? A gente vai estar conversando algumas coisas aqui, porque isso tem a ver também com gerenciamento de tempo, com autocuidado, que depois a gente vai conversar um pouquinho, né? Então, assim, a questão do medo, o medo excessivo, ele traz prejuízo, que é isso que a gente chama de fobia, né? Então, é esse que a gente precisa cuidar, é esse que a gente precisa acompanhar, tá? Então, durante, né, como eu falei para vocês, a gente está aqui já há algum tempo aqui na Lapidária, eu falo que eu adoro histórias das nossas clientes e adoro essa transformação, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que o nosso propósito de vida tem a ver aí com essa transformação. Então, depois da gente ter visto várias histórias de mulheres que superaram o seu medo, eu lembrei até de uma história de uma cliente
que ela começou a dirigir, né? Ela tinha medo de dirigir, ela começou a dirigir. E aí, ela, com dirigir, possibilitou ela enfrentar outros medos. Por exemplo, ela tinha medo de nadar, ela se matriculou numa escola de natação e foi aprender a nadar. Ela queria ir viajar, tinha um sonho, não era só um medo, mas era um sonho de viajar fora. Ela se matriculou para aprender o inglês, para ir para fora, para fazer as viagens que ela quer. Porque a confiança também está ligada a esse enfrentamento do medo. A hora que o medo faz esse contrário, ele trava a gente, né? Ele segura a gente. Quando a gente começa a enfrentá-lo, também a gente ganha essa liberdade, né? A gente começa a perceber que a gente pode ser livre, a gente pode fazer, ganha confiança, a autoestima aumenta, né? Muitas vezes a gente ouve assim, nossa, minha autoestima melhorou. Sim, porque se eu ganhei autonomia, eu ganhei liberdade, como que eu vou me sentir presa? É o contrário, né? A gente se consegue. Eu vou dar algumas dicas práticas, tá? Porque a nossa intenção aqui também é passar para vocês dicas que vocês podem usar no dia a dia. Então, enfrente. Enfrente pequenos desafios para reduzir o medo gradativamente. Caso por exemplo, tenho medo de dirigir, eu vou começar indo, né? A gente está aqui em Belo Horizonte para Cristiano Machado, quem conhece? Que é uma avenida movimentada, com fluxo, com várias faixas. Não, eu vou começar a entrar no carro. Depois eu começo a fazer o quê? Sair, dar uma voltinha na minha rua, depois eu começo a dar uma volta no bairro, aí eu vou aumentando gradativamente. Eu tenho medo de falar em público, o que eu vou fazer, gente? Vou falar para um público de 200 pessoas? Não, vou conversar, vou treinar com vídeo, vou treinar depois com a minha família, reúno meus amigos e vou treinando. A ideia sempre é comece do mais simples para o mais complexo. Muitas vezes as pessoas acham assim, se eu fizer o mais difícil, eu vou dar conta de tudo. Se você não fizer o mais difícil, que geralmente quem tem medo não consegue, não vai fazer nada. E pouco é sempre melhor que nada. Então, enfrentar, sim, mas gradativamente. Segundo, compartilhe as suas inseguranças com outras mulheres e peça apoio. Olha só como é legal, às vezes, a gente tá inserida num grupo, a gente falar sobre a mesma dor, né? Eu trabalhei muito, né? Trabalho, né? Ainda há muito tempo com grupos dentro da fobia de dirigir. Quando essas pessoas têm essa troca, isso é muito importante para elas, porque elas se reconhecem. Não só dentro do medo de dirigir, mas também em outras circunstâncias. As mulheres, né? Hoje eu vejo, né? Como eu falei para vocês, eu também trabalho com essa questão da envelhecência, né? Do envelhecimento. Eu gosto da palavra longevidade, que a gente está vivendo mais. E sim, a gente começa a perceber, nossa, entrou na menopausa, está na perimenopausa, acha que está enlouquecendo, acha que tudo mudou na vida, e mudou sim. Só que aí, quando eu percebo que outras mulheres estão fazendo, é bem diferente, não é? Ô, Eli, você está falando aí da envelhecência, eu lembrei aqui, acho que foi, não sei se foi, não foi anterior, eu acho que a penúltima roda de conversa, que as meninas trouxeram o tema de menopausa, né? E como você é uma pessoa que está estudando essa parte da envelhecência, a gente ficou até de trazer para alguma roda de conversa esse tema, porque é tão legal, assim, quando você tem outras mulheres, onde você tem esse apoio e traz essa parte, né, de poder falar, porque é um assunto feminino mesmo, ninguém gosta de falar, né? E o problema não é falar, o problema é sentir tudo isso, toda essa transformação. Volta assim, tem várias transformações e tem transformações que a gente não entende. E quando a gente entende que isso faz parte da nossa transformação, muitas vezes faz parte do nosso biológico também, isso ajuda muito, né? Porque a gente tira as crenças, tá enlouquecida, tá ficando rabugenta, tá isso, tá aquilo, e não é, gente. Isso faz parte da nossa transformação, né? Então, é muito importante a gente se cuidar. E mais uma última dica sobre o medo, que a gente vai depois continuar falando sobre outros assuntos, é o quê? Reenquadre o medo como um sinal de crescimento e não como de limitação. Aceite o medo. Lembra que eu falei lá na frente que o medo não é ruim, o medo pode ser bom? O medo, às vezes, traz a gente para um processo de crescimento. O medo, às vezes, faz, quando a gente começa a enfrentar, a gente começa a se descobrir capaz de muita coisa que a gente não achava que não era capaz. Vocês já pensaram nisso?
Quem aqui já enfrentou o medo e falou assim, nossa, eu achava que eu não ia dar conta? Coloca aí pra gente no chat. Né? Não qualquer medo. Eu lembro, né? Eu tenho meu filho hoje, graças a Deus, tem 20 anos, mas sim, quando ele nasceu, né? Várias coisas que aconteceram durante a minha vida, eu tive medo como mãe. Nossa, como tive? Falei assim, será que vai dar tudo certo? Né? Hoje eu vejo assim, nossa, tem 20 anos, tá fluindo. Mas a gente passou por vários momentos que a gente teve medo. Sim. E que a gente falou. Só que aí, quando a gente viu que a gente superou esse medo, falou assim, nossa, deu certo, que legal. Coloca aí para mim no chat alguém que já teve alguma experiência nesse sentido, de aceitar, enfrentar, e o medo, pelo contrário, em vez dele, né, ser aquele medo que paralisou, ele ajudou você. Ô, Elisa, eu não sei se você leu aí, a Lilian, ela já falou aqui, ó, que eu sigo com medo mesmo, com esse medo. É isso aí, Lilian, você já está tendo um passo aí, né? Sim, né? A gente tem que. Muitas vezes eu brinco que eu já dei até uma palestra que chamava Vai com Medo Mesmo, porque é isso aí, às vezes a gente tem que acolher. A gente acolhe o medo, a gente acolhe a tristeza, a gente acolhe a alegria, não só as queens, né? A gente tem que acolher tudo. A gente tem que acolher raiva, a gente tem que acolher nojo, porque tudo faz parte aí. É para nós, tem benefício sim, mas a gente tem que olhar. Por mais que muitas vezes seja desagradável, mas desagradável está mostrando alguma coisa. Então, vamos acolher, né? E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês. Vocês já sentiram que a ansiedade ou a falta de confiança atrapalha a sua rotina? Esqueci do microfone aqui, Elis. Eu posso contar do meu aqui, já posso falar aqui do meu aí, Pode. Quem sente ansiedade, né? Quem vê assim, por exemplo, eu dando aula, eu ajudando vocês, acho que eu não sinto ansiedade, que eu não sinto medo, né? Deixa eu primeiro contar, a gente é ser humano, tanto eu quanto eles, a gente sente sim. Só que é legal que, assim, eu hoje eu tenho uma parte de autoconhecimento onde eu consigo ver, peraí, ó, deixa eu desacelerar aqui, que senão eu não vou dar conta de fazer isso. Ou, não, deixa eu fazer tal coisa. Eu vou dosando para poder chegar onde eu quero. Muitas vezes dá um medinho, sim, dá um friozinho na barriga de fazer uma coisa maior. Alguns projetos, até aqui na Lapidare mesmo, que eu fui pegar, falei, opa, pera, será que isso dá para mim? Mas eu fui devagarzinho, falei, conhecendo aqui, e aí eu, mesmo com a minha ansiedade lá, eu consegui fazer. Isso, a Rosângela está até colocando aqui, ó, eu já tive muitos medos, mas vou vencendo a cada dia. Sim, Rosângela, é isso aí, enfrentar, né? E a ansiedade, né? Na realidade, a ansiedade e o medo, elas estão parceiras, mas a gente nem vai se esticar aqui, senão a gente não vai conseguir terminar hoje. Tem muito conteúdo para passar para vocês, mas tem outros locais que a gente pode estar continuando essas conversas, né? Então, para a gente fortalecer, né, a nossa confiança, é o que a gente falou, a gente precisa enfrentar esse medo. A gente precisa lidar com a nossa ansiedade, né? E se desenvolver. Então, a gente tem que fazer o quê? Porque aí também, quando a gente constrói uma confiança, quando a gente enfrenta o medo, o que a gente está desenvolvendo? A nossa autonomia. Olha que delícia, né? É bom, né? Quando a gente tem essa transformação. Porque às vezes a gente acha que a gente depende das pessoas. A gente depende, nós somos seres sociais. A gente não somos totalmente independente. Mas ser independente, né, ter dependência de algumas coisas não quer dizer que não tem autonomia. Porque a autonomia está ligada a quando a gente decide o que a gente quer. Não se deixar pelas circunstâncias, né? Que nem a gente tem a história, né, do carro. Eu decido se eu quero ir de carro ou não. Diferente de eu vou para o carro, mas eu não consigo pegar o carro. Eu decido se eu quero falar nessa palestra ou não. Mas eu não deixo de fazer um trabalho, eu não deixo de fazer uma apresentação na faculdade, eu não deixo de fazer porque eu tenho medo. Olha a diferença. Então a gente perde autonomia se a gente não enfrenta o medo. Né? Então a gente precisa cuidar disso. E aí, uma das coisas que é muito importante para a gente ter esse processo de chegar nessa autonomia e ganhar confiança é autoconhecimento. Por que é autoconhecimento? Porque, gente, se eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir. Se eu me conheço, eu vou criar uma estratégia certa de enfrentamento do meu medo. Eu não vou até onde eu não quero.
que eu não dou conta. Mas nem eu quero, né? É onde eu dou conta. Eu me respeito. Quando eu me conheço, eu me respeito. Muitos adoecimentos que a gente vê é por falta de respeito a si mesmo. Então, é isso, eu preciso ir. A gente brinca, eu falo que às vezes a gente não enxerga, mas o corpo faz a gente parar. Porque a gente fica lá, estica, estica, estica. E aí o corpo fala, parou, você vai parar agora e vai fazer. Então a gente chega no adoecimento, físico e mental. Porque muita coisa no físico é somático. Porque a gente não cuidou da gente. Então, se eu conheço, eu vou conhecer não só as minhas fragilidades, os meus erros, porque o problema, às vezes, está ligado a cuidar só dos erros. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso vencer esse medo, porque eu não posso ser desse jeito, não posso errar nada, eu não posso isso. E a gente olha só porque a gente tem de fragilidade, só porque a gente tem de dificuldade. Mas e os nossos acertos e tudo que a gente deu conta e as nossas habilidades? Elas também precisam ser valorizadas. Então, autoconhecimento é também se conhecer na parte boa, não só porque às vezes a gente fica focado em querer conhecer o que eu preciso mudar. Eu quero mudar. Eu falo que todas nós queremos transformações. Eu já acordei vários dias na minha vida e falei assim, eu queria ser outra mulher. E queria mudar tudo, principalmente aquele dia que a gente não está nada bem, os nossos hormônios estão à flor da pele e a gente queria ser uma outra mulher. Quem nunca acordou desse jeito, né? Então, a ideia é o quê? A gente ir lá, se conhecer e saber, né? Eu até falo assim, quando às vezes as pessoas buscam aqui a avaliação neuropsicológica, né? Que é um dos serviços que a gente presta aqui na Lapidário, como eu sou neuropsicóloga, muitas vezes vem, eu quero saber se eu tenho um quadro de TDAH, se eu tenho um quadro de demência, se a minha memória tem problema por causa da demência, e foca sempre no negativo. E, na realidade, quando a gente vê, eu falo na devolutiva, eu falo assim, olha só quantos pontos positivos. E isso vai te ajudar no que está faltando. Isso vai te ajudar. Então, a gente também tem que focar, gente, o autoconhecimento não é para conhecer só o que a gente tem de ruim, conhecer também o que a gente tem de bom e valorizar o que a gente tem de bom. Isso vai te ajudar a ganhar autoconfiança. Só valorizar o que está ruim não vai te ajudar a ganhar autoconfiança. Pelo contrário, né? Eu tenho que ver o que é bom. O Elis, posso compartilhar um exemplo aqui com a galera, que eu lembrei agora? Essa semana, na terça-feira, a gente estava fazendo uma aula e a professora, a gente estava conversando, a gente tem um grupinho agora lá da faculdade, e a gente já é tudo mais unido, assim, e aí a gente estava conversando entre a gente, vou brincar, na hora do recreio, e a professora estava sentada lá próximo da gente, e a gente estava conversando, e ela veio fazer para a gente uma pergunta, que foi engraçada, foi diferente, para mim, eu recebi como uma pergunta diferente, que ela falou assim, o que é beleza para vocês, né? Aí o grupo, cada um começou a falar uma coisa, tal, e assim, o que a galera estava falando ali fazia um sentido, mas não muito sentido para mim, para eu poder responder. Eu até brinquei com ela, falei, nossa, professora, que pergunta difícil, porque a gente pensa no belo como o quê? A beleza com o quê? Estética, comportamental, enfim, a gente não tem, né? E aí o pessoal foi falando, cada uma a sua frase ali e tal, né, o que era a definição, e aí no finalzinho eu virei e falei assim, professora, para mim é autenticidade. A beleza ela vem da autenticidade. Porque se essa pessoa não se conhece, ela não sabe o que ela é. E aí ela não mostra essa beleza que ela tem, né? E você me falando aqui, me veio esse exemplo na cabeça, porque é uma coisa que estava ali no meu cotidiano, a gente nunca tinha parado para pensar nesse conceito de beleza. E aí, de repente, olha, o que é beleza, né? O que é beleza para mim também? Porque teve gente que falou, eu acho que é coisa física. Tem gente que falou, não, eu acho que tem a ver com coisa saudável. A outra é comportamento. E a gente, como todos os estudantes de psicologia, já pensa nessa questão do comportamento humano mesmo, né? Mas eu fiquei pensando para mim nessa questão que eu acho que a beleza é a autenticidade. E a gente só sabe o tanto que a gente só se vê essa autenticidade se a gente se conhece. Falando aqui, não tem isso na cabeça. Sim. O quanto que é importante, né? E assim, você sabe que uma coisa também importante para o autoconhecimento, às vezes a gente está num grupo, né? Porque às vezes o outro me ajuda a me conhecer. Porque às vezes a gente não valoriza a nossa qualidade. E o outro vem e fala assim, nossa, como você é isso, como você é aquilo. E às vezes a gente se dá conta sem
ter essa percepção. Então, o grupo, ele é um local também que ajuda a gente a ter isso, né? A se reconhecer também, né? E principalmente, conta aí para mim aí no chat, gente, vocês valorizam também a parte boa ou só fica se cobrando, se massacrando? Conta aí que daqui a pouco eu leio. E aí eu vou contar um outro tópico também para a gente lidar com essa autoconfiança. Pequenos desafios diários. Então, o que acontece? Não adianta, de novo, fazer lá que nem um enfrentamento. Vou fazer o mais difícil. Né? Eu quero fazer, Elisângela, eu quero ser uma pessoa fitness. Eu vi lá na Organização Mundial da Saúde que para a gente sair da vida sedentária, eu tenho que fazer 150 minutos de academia por semana. Atividade física, academia, atividade física. Mas eu não dou conta. E aí, né, até brinco, se você dividir 150, você pode ser 3 de 50, você pode ser 5 dias de 30, mas não tem problema, gente, começa 15 minutos por dia, 15 minutos dia sim, dia não, na outra semana você aumenta. Então, não adianta a gente querer, né, eu não faço nada de... Primeiro que assim, eu vou ficar a manhã inteira treinando. Chega lá, sai da vida sedentária, fica a manhã inteira fazendo atividade física. No outro dia eu não levanto nem na cama, né, gente? Então a gente tem que ir fazendo gradativamente. Eu quero cuidar de mim, eu vou a partir de amanhã só fazer coisas para mim, Você vai ficar um dia inteiro fora fazendo coisas para você? Talvez não. Mas você vai tirar 15 minutos, 20 minutos do seu dia e começar a fazer. Então, gente, pequenos desafios. Comecem por coisas simples. Nossa, eu quero um monte de coisa. Então, qual que é a mais simples? Eu vou tomar um banho mais demorado hoje. Eu vou pegar hoje, eu vou lá na manicure fazer minha unha, ou vou fazer minha unha. Fazer o que você quiser, o que faz sentido para você. Mas que seja coisas para você também. Que lembra que a gente falou dessa sobrecarga? Por que as pessoas estão com essa sobrecarga? Justamente por quê? Porque não estão fazendo coisas para elas. Porque não tem. Quem tem que cuidar de você? Uma pergunta, quem que vocês acham que tem que cuidar de você? Não é o outro, é você. E aí, se você não se cuida, o que acontece? Você começa a cobrar dessa outra pessoa que ela deveria te cuidar. E aí as relações ficam complicadas. Meu marido não faz por mim, porque meu filho não dá valor no que eu faço para ele, meus pais não cuidam. Por quê? É isso. A mulher fica no meio de tudo e esquece que ela é a principal. Eu uso muito, né, nos meus atendimentos, a história da máscara de oxigênio. Quem já voou de avião sabe que a gente recebe lá de orientação. Se tiver um acidente, primeiro você coloca em você e depois numa pessoa que está do lado. Mas se eu tiver uma criança, um idoso, também coloca primeiro em você. Porque se você não tiver oxigênio, você não vai socorrer ninguém. Vai morrer os dois. Isso é para a vida. Se a gente não tem oxigênio, a gente não vai dar cuidado. Se eu estou cansada, mal-humorada, eu não vou ser legal com ninguém. Não vou ser legal com a minha família, não vou ser legal com ninguém. Né? Tô vendo aqui a Dina colocando, acho que me valorizo pouco, deveria me valorizar mais, estou me devendo autocuidado. É sobre isso mesmo que cuido demais dos outros. É isso, Dina. A gente esquece às vezes. Até porque a mulher foi educada para isso, né? Do cuidar, a gente recebeu boneca para cuidar. Então tem todo um contexto aí, não é? A gente, né? Mas a ideia, gente, a gente precisa se cuidar. A gente precisa ir fazendo isso aos pouquinhos, desenvolvendo horários para você, desenvolvendo coisas tranquilas que você possa fazer por você. E, junto com isso, a gente tem que organizar o tempo. Gestão de tempo. Priorizar. Porque a gente não dá conta de coisas, a gente fica reclamando que o dia tem 24 horas só, podia ter 48, se tivesse 48 a gente ia arrumar coisas nas 48 horas para fazer. Então, sim, o dia tem 24 horas para mim, para a Dimara, para vocês todas, mulheres, para todas as mulheres. Então, o que a gente tem que fazer? O que é importante para mim? Eu tenho que aprender a priorizar. Eu tenho que aprender a colocar na minha agenda uma agenda que a gente chama de agenda de cuidado, agenda de vida, de cuidado da minha vida. O que é cuidado? Eu vou colocar minha atividade física, vou colocar meu encontro com meus amigos, eu vou colocar a hora que eu quero ir para o salão, eu vou colocar a hora que eu quero fazer nada, que eu quero ler meu livro, eu vou colocar isso. A gente tem que se organizar.
O Elis, você está falando aí do tempo, a gente, no workshop que a gente fez, né, em janeiro, a gente ajudou, né, a galera nessa questão do tempo, de como planejar, né, como executar essa questão do tempo, e até ensinou a mexer na agenda Google, né, que é bem legal, que ajuda a gente, né, nesse dia a dia, e fica mais fácil e gerenciar melhor o tempo, né? Sim, sim, no workshop a gente trabalhou essa coisa do gerenciamento de tempo e do autocuidado, né? Portanto, que o workshop era confiar, cuidar, Cuidar, confiar e desenvolver. a ordem, cuidar, confiar e desenvolver. Porque é isso, né? O que a gente precisa? Volta no que a gente acabou de falar. A gente tem que se cuidar. E a gente tem que estabelecer, sim. Por que você marca a hora do seu médico na sua agenda? Por que você marca a hora de atender as pessoas, seus clientes, o seu trabalho? Porque você marca. E por que você não pode colocar na sua agenda a hora dos seus cuidados? Pensem nisso, tá? É uma coisa para a gente refletir, tá? E uma terceira coisa também que é muito importante para a gente ganhar confiança, para a gente ter esse processo aí de autonomia, é o quê? Conviva com pessoas que te incentivem a sua evolução. Nós somos seres sociais. Se a gente se fecha e fica lá fechadinho que nem, né, uma bolha, o que vai acontecer? Primeiro que a gente só tem a gente de referência. Então a gente acha que, se eu acho que a vida tá péssima, eu vou continuar achando que a vida tá péssima. E se eu tenho pessoas do meu lado também que só me põem para baixo, o que vai acontecer, gente? A gente vai ficar para baixo. Então a gente precisa, sim, né? A gente vê vários estudos aí que falam sobre a felicidade, sobre a qualidade de vida, sobre a longevidade saudável. O que vai acontecer? Precisa-se de uma rede de apoio. Quem é essa rede de apoio? São seus amigos, são seus colegas, são grupos que você pode participar, que te incentivam, que te faz crescer, né? Então, nós somos seres sociais e a gente tem que procurar pessoas que também estão querendo esse desenvolvimento, estão querendo estar junto, estão querendo crescer, estão querendo desenvolver, porque isso nos incentiva, né? Não tem dia que a gente está para baixo, aí a gente chega num lugar que a gente tem pessoas que traz essa energia, que a gente sai, que bom, né? Que a gente falou, vamos conversar com as amigas que às vezes põem a gente para cima, não só a amizade, mas os colegas, né? Hoje a gente tem um fenômeno aí, né, do trabalho virtual, né, do trabalho online, home office, que é perder um pouco disso, né? E algumas pessoas estão entrando, inclusive, em sofrimento por causa disso. Então, a gente precisa, se eu trabalho em home office, eu vou procurar outros grupos, vou conversar com outras mulheres, vou procurar, sim, né, tá fazendo, porque a gente tinha mais isso no trabalho. Agora, como tem muita gente em home office, isso se perdeu. Então, é uma das causas aí que está trazendo ansiedade, depressão. Então, a gente precisa, sim, se cuidar. A gente precisa ter grupos que a gente possa compartilhar, né? E a mulher é isso, ela compartilha, né? Eu falo que ela tem essa necessidade também. Então, é muito importante você ter rede de apoio, tá? Eu acho que diante de tudo que você falou aí, Elis, eu acho que a gente pode dar, eu vou dar uma pincelada aqui para contar para a galera o que é a comunidade, que a gente falou hoje da comunidade, do workshop, enfim, falou de algumas coisas aí. Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho o que é a comunidade. A comunidade, ela é um espaço que a gente fez, né, pensando em mulheres, para receber esse apoio, esse fortalecimento, ter ferramentas que ajudam no autoconhecimento. A princípio, a comunidade ela foi realmente formulada, ela chama até Comunidade Mulheres em Trânsito, pensando no trânsito mesmo, né? A gente fez, não, vamos fazer coisa de trânsito. Mas a gente viu que não dava para desassociar essa mulher, a gente brinca isso muito no carro, né? Não é uma caixinha a mulher motorista, a mulher mãe, a mulher filha, a mulher esposa, não, ela é tudo uma só. E aí, quando a gente trabalha num conjunto, a mulher fica fortalecida, ela acaba se projetando melhor, né? Eu vi até que tem, se eu não me engano, aqui tem algumas aqui da comunidade, meninas que tiverem aí que são da comunidade, conta para as outras aí como que funciona, como que está sendo para vocês, tá? Que a gente tem lá na comunidade, só para vocês saberem? A gente tem conteúdo exclusivo,
que a gente trabalha desenvolvimento pessoal, gerenciamento de tempo, autonomia, apoio emocional, saúde e bem-estar. E além disso tudo, tem coisas para o dirigir e para o carro, que a gente ajuda a enfrentar, né? O medo de dirigir ou o próprio conhecimento maior do carro para poder cuidar melhor, né? E a gente tem, eu até falei mais cedo aí das rodas de conversa, lá nós temos rodas de conversa todo mês, que a gente discute, traz temas relevantes para a mulher. Eu até brinquei do tema da menopausa, porque as meninas pediram, daqui a pouco nós estamos fazendo aí, né, Elis? Nós devemos fazer alguma coisa enquanto a isso, porque são temas que é muito importante, né, no desenvolvimento da mulher. E a gente está sempre pensando muito nisso, né? A gente tem papo com especialista também. Eu falei dos materiais, né? A gente tem materiais aí disponíveis, né? Com PDF, podcast, vídeo, que ajuda. E tem papo com especialista, que de vez em quando a gente traz alguém aqui que é especialista em alguma coisa para nos ajudar, né? Então, por exemplo, a gente já trouxe corretor de seguros, a gente já trouxe uma psicóloga que falou de autoestima, a gente já trouxe o mecânico, que mais eles me ajudam aí? Teve mais, e agora já não lembro todos, não, mas a gente vai vira e mexe trazendo pessoas para realmente agregar e trazer assuntos novos aí para vocês, tá? Tem algumas pessoas, eu não sei se vocês viram, que até deram o depoimento da comunidade lá nas redes sociais, a gente deixou, mas eu vou contar um pouquinho aqui das transformações que essas mulheres apresentaram com a gente que estava tendo, tá? A Lu, ela colocou aqui para a gente que teve uma transformação única e um desenvolvimento pessoal, acompanhado de dedicação, sucesso, conquista e muito apoio. E o mais importante, no ritmo dela. A Sil colocou aqui que tinha medo de dirigir, mas com a comunidade deu os primeiros passos e se sentiu bem acolhida ali de estar fazendo toda essa mudança aí, tá? A Regi colocou que ela veio buscar apoio e troca para o crescimento pessoal e que ela está se sentindo super empoderada e capaz. Então, gente, quem quiser saber mais da comunidade, porque eu só dei uma pincelada aqui, eu deixei, a gente vai estar dando uma oferta especial para quem está assistindo essa live e quem também está fazendo parte do grupo. Porque tem quem está fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp nessa semana do evento, já recebeu o material. Quem entrou agora, fica tranquilo que a gente vai mandar os materiais novamente aí para vocês. Mas é importante que a gente vai estar divulgando lá esse desconto, os bônus, tudo que vai acontecer aí na comunidade. Então, se você ainda não está fazendo parte do grupo, eu vou colocar aqui de novo o link para vocês participarem, tá bom? E aí, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que queira tirar aqui com a gente está à disposição também, tá? É muito importante, só que a gente só vai começar essa oferta aí, vai ter um prazo curto, então, se quiser conhecer, vai no grupo lá, tá? Esse grupo ele vai estar ainda recebendo os materiais, tá divulgando tudo isso e tudo mais, tá? Eu queria só deixar uma frase aqui para terminar, porque eu agora estou gostando de deixar frasezinhas. Eu quero ler uma frase para vocês aqui para me despedir, aí vou passar para a Elisângela se despedir. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, qualquer coisa, manda mensagem ainda para a gente, que dá tempo da gente responder aqui, né, Elis? O medo só tem poder sobre você até o momento em que você não decide agir. Vamos juntas nessa transformação? Vamos agir? Fique à vontade aí procurar a gente e se tiver qualquer dúvida, estamos à disposição. Eli, suas palavras finais aí. Isso, queria só retomar, né, um pouquinho aí do que a gente conversou hoje, para a gente finalizar mesmo, né? Então, dicas práticas, né? Enfrente os pequenos desafios diariamente para reduzir o medo aos poucos. Compartilhe a insegurança com outras mulheres e peça ajuda. Não esqueça que a gente pode pedir ajuda. Reenquadre o medo como um sinal de crescimento e não de limitação. Busque autoconhecimento. Lembre-se sempre dos pequenos desafios diários. Cuide do seu tempo com amor e carinho por você. Não é só com o outro. Busque a rede de apoio. E, para finalizar a frase, pequenas mudanças diárias
podem trazer grandes resultados na vida e na confiança. Então, cuide-se, mulher. Espero estar com vocês lá na comunidade para a gente continuar essa transformação juntas e poder acompanhar com vocês essa transformação. Um grande abraço a todos e a gente continua lá no grupo do Mulheres em Transformação, dando mais materiais para vocês. Então, entra lá quem não entrou, tá bom? Quem não entrou, o link tá aí na descrição, aí, ó. Fique à vontade de entrar, tá? O pessoal tá agradecendo aí, Elis. Obrigada aí por todo mundo participar. E até a próxima.